Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, que, para os que não sabem, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Esses três aspectos tocam em todos os ramos do conhecimento humano e pode-se dizer, repetindo-se o que já disse um sábio acerca do Espiritismo, a doutrina espírita, pela universalidade dos seus conhecimentos, pode-se dizer, repetindo o que já dissera esse sábio, que o Espiritismo é uma religião humanista. Por que é uma doutrina humanista? Porque os conhecimentos do Espiritismo são universais e abrangem todos os ramos do conhecimento humano. Esse é um lado, é uma parte do humanismo. E a outra parte do humanismo é que o objeto de estudo, de pesquisa e de ajudar, de educar o homem, é o próprio homem. Esse é o objeto de preocupação da doutrina espírita, de maneiras que, no conjunto, as duas partes, quando se juntam, é o verdadeiro humanismo. O Espiritismo é a religião, a ciência, a filosofia, que pode ser considerado humanista, porque os conhecimentos são universais e abrangem as duas humanidades, a humanidade reencarnada e a humanidade desencarnada. E se preocupa com o homem, educar o homem, para que o homem seja feliz aqui na Terra e no mundo espiritual. Logo, o Espiritismo é uma doutrina, é uma religião humanista. E disse muito bem este sábio ao definir o Espiritismo. E hoje, que depois do Natal, estamos afastando algumas propagandas incômodas. Hoje, dia 27 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com a Doutrina Espírita, para tirar as dúvidas acerca das pessoas que ignoram a religião dos espíritos, ou a religião do Espiritismo. E hoje conversaremos, baseado no Livro dos Espíritos, sobre a origem e natureza dos espíritos, que muitas pessoas sabem, têm consciência que são espíritos, que são almas reencarnadas. Por isso é que tem o nome de alma. Quando voltam para o mundo espiritual, aí se chamam espíritos desencarnados. E quando estão reencarnados, apenas para repetir conscientemente, estamos afastando aqui as propagandas. Chama-se alma. O espírito reencarnado é alma. Desencarnado é espírito, simplesmente espírito. E a base do espiritismo, como sabemos, é a imortalidade da alma. Ninguém morre. Somos imortais. E o espiritismo, dentro ou para explicar a origem e a natureza dos espíritos, de onde os espíritos vieram, quando eles foram formados, por quem os espíritos foram formados, ou eles se criaram a si próprios. Eles se criaram a si próprios? Não. Eles foram criados. E a natureza dos espíritos, a constituição íntima dos espíritos. Então, para explicar, precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que nos apresenta três forças na natureza: Deus, Espírito e Matéria. Esta pode-se dizer
que é a trindade universal apresentada pelo Espiritismo, pela ciência espírita: Deus, Espírito e matéria. Ou seja, Deus, o governador, o imperador do universo, criador e imperador do universo, que criou dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. Tudo sai das mãos de Deus. O elemento espiritual é a origem, é a fonte de onde saem os fluidos, ou seja, de onde saem os átomos especializados para a formação do princípio inteligente que anima os animais, a alma dos animais, e que anima os homens. É o princípio inteligente que se chama espírito. E o elemento material é a fonte, é a origem de onde sai todos os tipos de matéria, os infinitos estados da matéria que saem dessa fonte, que é o fluido cósmico universal, apresentado pelo Livro dos Espíritos e por Allan Kardec no seu livro A Gênese. É o fluido cósmico universal. Os espíritos, apenas para esclarecimento melhor, eles saem dos átomos, átomos específicos, ou seja, átomos anímicos ou átomos psíquicos para a formação da alma dos animais e da alma dos homens. Esta é a explicação que nos dá o Livro dos Espíritos, levando em consideração que os espíritos são energia, átomos inteligíveis, são os espíritos, que são energia, o princípio inteligente. E Allan Kardec, então, abordando aqui a questão, fazendo pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, que é considerado o Livro dos Espíritos o livro básico do Espiritismo, ou seja, a Bíblia dos Espíritos, porque é o livro que é sempre consultado, não só pelos espíritas, mas por todos aqueles que se interessam em conhecer a parte espiritual da vida. E de maneiras que, aqui na questão 76, onde se inicia esse estudo sobre a origem e natureza dos espíritos, Allan Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos. Quer dizer, como se pode definir os espíritos? Porque nós sabemos que tudo tem uma definição. E os espíritos, como podem ser definidos? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos superiores, os mensageiros da codificação do Espiritismo, eles respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Essas propagandas só fazem atrapalhar. Resposta dos espíritos: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Essa é a resposta que os espíritos deram a Kardec. E isto nos faz lembrar, apenas para ampliar as explicações do Espiritismo, aqui no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz aos espíritos superiores é: que é Deus? Que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo e de todas as coisas. Ora, é difícil para o materialista e o ateu compreender essas coisas, essa sabedoria, não é? Já que é difícil para eles
compreender as coisas que não têm causa. Porque Deus é o Criador, mas nunca foi criado. Aí os materialistas e os ateístas, os descrentes em Deus, não entram na mentalidade deles. Porque no entendimento dele, tudo tem uma causa, é verdade, tudo tem uma causa, mas Deus é a causa incriada. Ninguém criou Deus. E de maneira que os espíritos continuam respondendo. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Criados por quem? Criados por Deus. E se pergunta, os espíritos são partículas, não é? Fragmentos de Deus? Quer dizer, cada espírito que Deus cria é um pedacinho dele? Não. Muita gente pensa que o espírito é um pedacinho de Deus, porque emanou de Deus. Mas os espíritos não emanam do próprio Deus, emana do elemento espiritual criado pelo próprio Deus. E esse elemento espiritual, ele é composto de átomos e moléculas específicos, átomos anímicos, átomos psíquicos, para a formação do princípio inteligente que anima os animais, voltando a explicar, repetindo, e anima o homem, que é o espírito. Mas não é um fragmento de Deus. Cada espírito é uma individualidade que não se mistura com os outros. Cada espírito criado por Deus é um mini, ou seja, um microcosmo, que não saiu de Deus como um pedacinho nem como um fragmento. Foi criado pelo próprio Deus, porque tem a sua individualidade. Cada espírito tem uma individualidade própria que não se confunde com o outro espírito nem com o outro micro-universo. Essa é a resposta que nós temos. Eles povoam todo o universo. Os espíritos estão em toda parte do universo, fora do mundo material. E na pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade, separados da divindade que é Deus, ou serão simples emanações, olha aqui, ou porções, quer dizer, pedacinhos, fragmentos de que? De Deus, desta divindade, e por isto denominados filho de Deus? É verdade, não é? Abrindo um parênteses, nós estamos apenas fazendo um aditivo. É verdade que todos os espíritos somos filhos de Deus, mas não saímos não somos pedacinhos, fragmentos do próprio Deus, que depois voltamos para Deus e complementamos Deus. Não, não é assim. Aí o Espírito responde a pergunta: meu Deus, são obra de Deus os espíritos, exatamente como uma máquina é obra do homem, que a fabrica. Mas a alma, aliás, a máquina não é o próprio homem. A máquina é a criação do homem. E apenas para abrir um leque como aditivo de a resposta dos espíritos aqui, quando um artista pinta um quadro, um artista plástico, um pintor famoso, quando ele pinta os seus quadros, ele não pode apresentar os quadros como se fosse ele próprio. Não. O quadro é criação dele. Ele é o autor do quadro e o quadro é criação dele. São coisas distintas. A mesma coisa é o universo. O universo não é o próprio Deus e nem o próprio Deus é o próprio universo. O universo, na visão da ciência espírita, da filosofia espírita, a criação de Deus não é o próprio Deus e nem Deus é a própria criação. Não é. A criação é um efeito de uma causa criadora, não é um acaso criador, como ensina o materialismo,
é uma causa criadora, de maneira que Deus está no universo sem que ele seja o próprio universo. E o universo também não é ele. São como o quadro não é o próprio artista e nem o artista é o quadro. São coisas distintas que o Espiritismo, na sua visão filosófica e científica, apresenta para nós. Aí ele continua: esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Olha aí, a máquina compara-se ao universo, que não é o próprio Deus, é obra de Deus, não é o próprio Deus. Sabes, Kardec, o Espírito na resposta, sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, que é criação dele. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua, obra de Deus, e não somos o próprio Deus. E vamos para a questão ou a pergunta seguinte, que é a questão número 78, para aqueles que se interessam pelos estudos do Espiritismo e saberem a origem e natureza dos espíritos, porque tudo tem uma criação, menos Deus. O único que não teve criação foi Deus. É o ser incriado, inteligência suprema do universo, que criou tudo e cria permanentemente os espíritos para habitar os mundos, para habitar as galáxias no espaço infinito. Deus cria incessantemente. Abrindo apenas um parêntese, quem confirma isso é o próprio Jesus, quando ele dizia aos apóstolos: meu Pai trabalha até agora e eu, que fui enviado por ele, trabalho também. Quer dizer, é infinita a criação do Pai Celestial. E na questão 78, aí volta Kardec a perguntar: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: se não tivessem tido princípio, os espíritos seriam iguais a Deus, quando, na realidade, ao invés, são criação de Deus e se acham submetidos à vontade de Deus. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo pelo qual Deus criou os espíritos e em que momento Deus criou os espíritos, nada sabemos. Então, abrimos um parênteses para fazer um aditivo. Nada sabemos, quer dizer, para nós que somos espíritos ainda limitados na compreensão, no entendimento, ainda é um mistério o fato de como Deus e quando Deus nos criou. Ainda é um mistério para nós, mas acreditamos, em nosso ponto de vista apenas pessoal, que para os espíritos puros não é mais segredo. Eles sabem quando Deus criou os espíritos e como. Para os espíritos puros, entre eles Jesus de Nazaré, que faz parte da corte de ministros de Deus, que administra o universo sob a supervisão de Deus. Fechamos o parêntese e voltamos ao complemento da resposta dos espíritos a Allan Kardec. Pode-se dizer, Kardec, que não tivemos princípio, se quiserem com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, Kardec, nenhum sabe, ainda ignora,
Aí é que está o mistério. E Deus também tem os seus mistérios como Criador do universo. Porque se os espíritos, embora atingindo a condição de anjo, arcanjo, que atingiram a perfeição, não porque Deus deu a salvação a eles, mas porque eles conquistaram esse patamar, essas estrelas de espírito puro, eles não podem saber tudo. Porque tudo tem um limite e tudo é relativo. Existem as verdades absolutas e as verdades relativas. Ora, os espíritos puros, embora puros, mas eles não sabem todos os mistérios da natureza. Quem sabe é Deus. Todo o mistério do universo está na mão de Deus, que Ele não revelou a ninguém, está nas suas mãos. Aí ele continua, o elemento inteligente e o elemento material. Kardec faz a pergunta. O elemento material e o elemento inteligente, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes, a matéria, o são do elemento material. Ao espírito responde evidentemente, confirmando o que nós acabamos de repetir, que também está lá no Livro dos Espíritos, que o Espiritismo apresenta a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Aí a pergunta é nesse sentido, se os elementos materiais são saídos da fonte do elemento universal, que é o fluido cósmico universal. Aí, se o outro, por princípio inteligente, que somos nós, e que formamos dos animais, se saímos do outro elemento, que é o elemento espiritual, a fonte, é de lá que saem os átomos e moléculas específicas para a formação do espírito. Aí o espírito responde, confirmando, evidentemente, sem nenhuma dúvida, é verdade, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos materiais são a individualização do princípio material, quer dizer, Deus, Espírito e matéria, é a trindade universal. E ele termina, a época e o modo pelo qual, ou a época e o modo por que essa formação se operou, é que são ainda desconhecidos, quer dizer, o Espírito confirma, é um mistério, não sabemos. E na questão número 80, Allan Kardec desdobra mais o assunto. Ele pergunta, a criação dos espíritos é permanente? Ou foi, digamos, ou foi somente naquela época, no começo dos tempos? A pergunta, a criação dos espíritos é permanente? Ou só ocorreu na origem dos tempos e Deus nunca mais criou? Deus só criou naquela época e jamais criou espírito. Aí os espíritos respondem, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ele cria os espíritos. Para que tem o objetivo. Tudo que Deus faz tem uma razão e tem uma utilidade. Tem os seus objetivos. Deus não ia criar espíritos só por criar. Deus não ia criar o firmamento, o universo, e botar aquelas estrelas lá só para enfeites. Não. Nada disso. Tudo tem uma utilidade, tudo aquilo que Deus cria. Para que Ele criou os espíritos? Para que os espíritos começassem do zero na evolução e se transformassem pelas quase infinitas, reencarnações, para se tornarem espíritos puros e administrarem os planetas, porque há uma infinidade, são eternas a criação de Deus, e há uma infinidade de galáxias, de mundos, de via-lácteas, de bilhões, trilhões, de bilhões
de sóis, de estrelas no universo, que são administradas por esses espíritos superiores. De modo que Deus cria os espíritos para que os espíritos também sejam colaboradores de Deus no universo, porque tudo tem a sua utilidade. E a pergunta 81, Kardec volta a perguntar: os espíritos se formam, se criam, não é, espontaneamente, ou procedem um dos outros? Aí o espírito superior responde: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito-te, Kardec, ainda mais uma vez, a origem dos espíritos, quando e como eles foram formados, ainda é um mistério. Continua confirmando os espíritos. Aí Kardec, na questão 82, ainda pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? É certo dizer isso, que eles são imateriais? Aí o espírito superior responde: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? O espírito responde: como se pode definir uma coisa, Kardec, quando faltam a vocês palavras, termos, vocábulos de comparação e com uma linguagem ainda deficiente como é a de vocês? É isso que o espírito está respondendo. Tudo isso faz parte ainda da nossa deficiência como espíritos atrasados, espíritos inferiores na evolução. Aí ele diz isso: como é que se pode? Se vocês são espíritos inferiores, não alcançam ainda. Aí ele acrescenta o espírito: pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, Kardec. Incorpóreo seria mais exato. Botou Allan Kardec no lugar. Pois deves compreender, Kardec, que, sendo uma criação de Deus, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia, sem comparação para vós outros. E é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Isto, então, para encerrar o nosso programa de hoje, nos leva a outra parte do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, falando da evolução dos seres na natureza, da transformação dos seres inferiores em seres superiores, mostrando que existe uma lei na natureza, a lei do transformismo, que transforma automaticamente os seres inferiores em seres superiores. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se tudo na natureza evolui. Aos espíritos responde: sim, tudo na natureza evolui, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Está lá, se não me falha a memória, é a questão 540 do livro, desse mesmo livro que é o Livro dos Espíritos, a questão 540, mostrando que os seres são a transformação uns dos outros. A transformação um dos outros. Porque quando Deus faz os espíritos, ele coloca em cada um, a partir do protoplasma, coloca a semente de evolução para chegar a ancho. Coloca ali a semente e automaticamente aquele ser vai se transformando em outro mais elevado, no tempo certo da evolução. Isso automaticamente, até passar pelo mineral. Do mineral se transforma em vegetal. O próprio vegetal
se transforma depois por essa lei de transformismo que é universal, se transforma em animal mais inferiores. E depois os animais mais superiores da espécie se transformam em seres humanos mais primitivos, para depois esses seres humanos se transformarem em arcanjos, mas tudo é átomo, tudo é energia, conforme a resposta, se não me falha a memória, 540 do Livro dos Espíritos. É o que os Espíritos respondem lá a Allan Kardec. Voltamos, Kardec pergunta, tudo na natureza progride, evolui? Aí os Espíritos respondem, sim, Kardec, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Tudo se transforma no universo, do inferior para o superior. E isto nos faz lembrar, como já dissemos algumas vezes em nosso programa Encontro com o Espiritismo, isto nos faz lembrar um sábio francês, que foi um gênio da química, naquela época de Allan Kardec, século XIX, ou 1800 e pouco, que era Louis Lavoisier. E ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo sofre transformações automáticas, sucessivas, porque cada ser tem a semente de evolução, de progresso, no seu tempo certo, de se transformar de inferior para um ser superior, até se tornar um anjo. Porque esta é a meta para a qual Deus criou todos os seus filhos, todos os espíritos. E de maneira que chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita, o tema é sobre origem e natureza dos espíritos criados por Deus, mas eles não são o próprio Deus e nem são pedacinhos, fragmentos de Deus, eles são individualidades criadas pelo próprio Deus.